Olá, concurseiro, concurseira! Chegamos! Mais uma prova Atualidades para você. De qualquer maneira, obrigado por ter feito as suas considerações, as suas ponderações, as suas críticas, os seus elogios. Sempre tem gente participando, isso é muito bom. Sempre vamos ler ali, sempre vamos acolher as suas críticas, os seus comentários, as suas sugestões. O tema de hoje, concurseiro, concurseira, é o seguinte: Brasil e o desperdício da água. Isso mesmo. Nosso país, o maior reservatório de água doce do mundo, e você vai ver que ele ficou ainda maior a partir desse nosso encontro, desperdiça o mineral mais precioso, segundo muitos cientistas, e, sem dúvida, pela necessidade que nós temos, não tem mineral mais precioso neste planeta do que a água. Olha só, algumas vezes eu já tratei esse tema. Há uns 7, 8 programas passados, eu lembro que eu tratei do aquífero Guarani em um determinado momento. E agora eu quero tratar de um outro aquífero que o Brasil conseguiu mapear, que os pesquisadores, principalmente das universidades do norte do nosso país, da Universidade do Pará, da Universidade do Amazonas, conseguiram desenvolver e mostrar para o mundo que nós temos essa riqueza. Mas não basta só nós mostrarmos ao mundo que temos essa riqueza. Deveremos aprender a usá-la, tá bom? Bom, falei em aquífero. Primeira coisa, antes de eu mostrar todos os detalhes deste novo aquífero, uma pergunta. O que é um aquífero? O que é isso? Como que ele funciona? Reginaldo, coloca lá na tela para mim, por favor, esse slide aí, para que eu comece a conversar com os nossos espectadores. Vamos lá. Grava na sua mente, por favor, que aquífero, água, né? No caso aí, ferro, aquífero, suporte. Então, aquífero é uma formação geológica. Do ponto de vista conceitual, é uma formação geológica. Claro, formado então por rochas, permeáveis, seja pela porosidade granular ou pela porosidade fissural. Já explico isso, vou usar uma esponja aqui para tentar demonstrar isso da forma mais didática possível. E tudo isso é capaz de armazenar e transmitir quantidades significativas. Não é qualquer quantidade de água, tá? Quantidades significativas de água. Então, vamos lá. Peguei essa esponja aqui, uma coisa simples, para tentar dizer aquilo que estava lá no texto. Imagine essa parte amarela, tá bom? Essa parte amarela aqui como uma parte de solo e esta parte verde aqui como uma rocha, porosa ou não, isso aqui é indiferente, mas ela poderia ser uma rocha porosa ou uma rocha impermeável. Veja só, agora eu vou colocar um pouco de água aqui em cima. Esta água que pense que essa aqui é a água da chuva. Uma parte dela vai escorrer, até que já foi para o chão aqui, mas conforme eu passo o meu dedo, ela vai infiltrando. Imagine isso aqui em milhares de quilômetros, depois eu mostro no mapa lá na frente. Essa água infiltrando em uma área gigante, ela vai se acumular nesta rocha porosa. Ela não continua se infiltrando porque essa de baixo aqui pode ser impermeável e não deixa ela seguir. Você vê facilmente que existe uma parte mais úmida. Em pouco tempo, essa parte aqui ficaria seca, mas deu para sacar que isso infiltrou. Imagine isso numa grande região, numa área, por exemplo, do tamanho do estado do Paraná, do tamanho do estado de São Paulo, ou um quarto do Amazonas, que é a nossa maior unidade federativa. Imagine quantos trilhões de litros podem se acumular. Mostra de novo lá a esponja, para eu dar esse exemplo do aquífero. Imagine milhões de litros se acumulam, né? Aqui acumulou, claro, algumas gotas, né? É uma quantidade pequena, deu para perceber que ficou bastante úmida, mas numa área gigante, isso acumula milhões de litros. E é o que
os cientistas chamam, o que os geólogos, o que os pesquisadores dão o nome de aquífero. E o Brasil tem 2 deles. Reginaldo, por favor, mostra lá para nós. Até a primeira vez, quando eu tratei desse tema, o maior aquífero do mundo era este aqui, o aquífero Guarani, e um aquífero internacional, abrangendo a parte aqui, o Cone Sul da América do Sul, mas principalmente o Brasil, né, do Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, oeste de São Paulo, o sul de Goiás, o sudeste do Mato Grosso, toda a parte leste do Mato Grosso do Sul, uma parte do Paraguai, uma parte da Argentina e uma parte do Uruguai. E o alter do chão era esta parte aqui, embaixo do rio Amazonas. Apenas isso até então existia do aquífero. De qualquer maneira, se fosse só isso, seria uma coisa gigantesca, algo espetacular, já que daria para abastecer todo o Brasil por centenas de anos. Continuando aí, por favor, a parte conceitual do aquífero, antes de eu seguir. O aquífero pode ser variado, ter variados tamanhos. Eles podem ter extensões de poucos quilômetros quadrados ou milhares de quilômetros quadrados, então. Ou também pode apresentar espessuras de poucos metros ou centenas de metros, quilômetros embaixo da terra, coisa muito profunda. Tem lugares que o aquífero Guarani chega a 3, 4 quilômetros de profundidade de água acumulada. Você vai dizer, mas 4 quilômetros não é nada. Para o interior da terra, cavar 4 quilômetros não é pouca coisa, não. Poço artesiano não é aquífero? Conceitualmente não, porque poço artesiano é uma área menor e aquela água confinada ali está dentro de uma fissura e em alguns casos ela até, quando você consegue abrir uma fissura, ela sai até pela pressão da própria água, do próprio solo que a empurra e faz com que ela volte. Não dá para a gente reduzir um poço artesiano a um aquífero. O aquífero necessita de uma extensão maior, como o texto que eu passei para vocês, tá bom? Reginaldo, coloca também mais essa imagem aí para a gente observar. Um detalhe aqui do estado de São Paulo, né? E água infiltrando no solo, imagina lá aquela esponja, e ela vai se acumulando de forma irregular, fazendo bolhas, gigantescas bolhas ou gigantescos lagos no interior do nosso solo, e esta água vai se acumulando. Estou falando ainda, é claro, do aquífero Guarani, que é o nosso, entre aspas, mais conhecido, mais estudado. Agora, eu quero que você veja o sistema que nós temos na Amazônia. Olha que coisa espetacular, que coisa assustadora em termos de gigantismo. Vou passar aqui uma linha vermelha para que possamos destacar melhor. Claro que isso aqui ainda não é um estudo definitivo, tá bom? Não é um estudo que fecha a conta, mas são trilhões e trilhões de litros de água no interior do solo. Vou só trocar de cor para eu fazer o seguinte. Aqui corre o Rio Amazonas, onde está essa linha azul aqui que eu risquei. Aí corre o Rio Amazonas, né? Aqui vem o Rio Solimões, Rio Madeira e vários outros afluentes que desaguam no Rio Solimões, no Rio Amazonas. Mas tudo isso que você está vendo nesta mancha mais destacada, em um azul um pouquinho fraco aí, agora eu vou fechar tudo com azul. Tudo isto aqui hoje não chama-se mais alter do chão e passou-se a se chamar Sistema Aquífero Grande Amazonas ou apenas SAGA. Se aparecer lá no seu concurso o aquífero SAGA, você já sabe o que é. É o Sistema Aquífero Grande Amazonas.
Olha, isso você tem que tomar nota. Ainda é uma informação, digamos assim, nova. Ainda são dados que precisam ser melhor divulgados pela imprensa. Daqui uns dias vira Globo Repórter, vai para as grandes revistas, para os grandes jornais, alguns já até publicaram, mas as informações ainda serão melhor digeridas. E do ponto de vista ambiental, isto é espetacular. Mostra de novo, Reginaldo, aqui um esqueminha. Qual o problema de um aquífero? Quando você joga agrotóxico, por exemplo, ou que seja esgoto num determinado lugar, e esse esgoto e esse agrotóxico infiltra no solo e ele venha atingir o aquífero, você pode contaminar toda a água. Toda a água do aquífero pode ser contaminada, ou seja, trilhões de litros podem ser perdidos simplesmente pelo uso desigual o uso irregular, que desigual nada, o uso incorreto desta água. Inaceitável, o Brasil ainda precisa ter uma legislação, digamos assim, rígida, que seja aplicada realmente para preservar este patrimônio espetacular. Você vai me perguntar, mas como se cobra? Se cobrou isso em algum concurso? Cobra-se uma questão sobre o aquífero em concurso? Claro que sim. Vou mostrar para você agora pelo menos duas questões que a gente pode discutir aí em relação a que já foi cobrado em outros concursos, falando, claro, na época, principalmente do aquífero Guarani, como eu disse para você, era o mais importante até então, agora passará a ser a SAGA, o Sistema de Aquífero do Grande Amazonas, tá bom? Reginaldo, vou mostrar uma questão aí para eles, então, que já foi cobrada? Olha só, CESP 2012, Banco da Amazônia, técnico, científico, engenheiro ambiental. Olha o que diz o texto. De acordo com a lei 9.433 de 1997, que dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, julgue o item. Vamos lá. Estão sujeitos, olha que questão que te pega. Você só vai ter que marcar certo ou errado, mas olha o que está ali no texto. Estão sujeitos à outorga do poder público a derivação ou captação da parcela da água existente em reuso hídrico superficial e a extração de águas de aquífero subterrâneo. O aquífero só pode ser subterrâneo, mas tudo bem, não vamos discutir isso. Olha que interessante, ele está falando de, simplesmente apareceu a palavra aquífero ali. Agora, se você não sabe que o Brasil tem o aquífero Guarani e o Saga, você já vai ficar perdido, tá bom? Então, olha como é que a coisa apareceu. Volta lá, Reginaldo, por favor. Aquífero subterrâneo. O lançamento em corpo de água, de esgoto e demais resíduos líquidos, considerados significantes em termos de volume e em quantidade, independente da outorga. O que você iria marcar? Certo ou errado? Veja só, essa aqui é uma questão que você tenha, no mínimo, noções de como deve ser gerenciado isso, como isso deve funcionar, como isso em nosso país está sendo gerido, porque é uma questão de cidadania. É claro que resíduos que vai desde o esgoto, uma fazenda onde tem um grande uso de agrotóxico, ou um sistema de aviários, por exemplo, que não tem um destino correto para os dejetos desses frangos, ou criação de porcos que pode contaminar. Tudo isso tem que ser pensado. Então, volta lá, por favor, Reginaldo. Neste caso aqui, vamos apagar, não riscar. Neste caso, está errado, pois independe
da outorga, não é independente da outorga. Quando se pensa em resíduos, seja quais eles forem, tem que ter um tratamento. Existe uma lei maior que faz com que ele funcione. Se não, por exemplo, no aquífero Guarani, aqui no Brasil, o que acontece? Ele é um aquífero internacional. Se o Paraná, se São Paulo, Santa Catarina vier a poluí-lo, prejudica o Paraguai, prejudica a Argentina, prejudica quem? O Uruguai também. Certo? Vamos para mais uma questão para você ver. Olha aí, essa é uma questão de 2011 da CESP, né? Ministério do Meio Ambiente, que diz o seguinte: a bacia do Alto Paraguai. Como assim Alto Paraguai? Eu vou voltar lá na frente, naquele primeiro mapa, você tem que ter uma noção, ó. Aqui estão as nascentes do Rio Paraguai, aqui está a nascente do Paraná. Esta região aqui no Brasil é o Paraguai. O que o cara estava cobrando nessa pergunta, enquanto eu já volto aqui? O que o cara estava cobrando nessa pergunta? Justamente que você tivesse uma noção do que é uma bacia hidrográfica. Mas você vai ver lá na sequência que ele vai misturar com um aquífero. Volta lá para o texto, então. A bacia do Alto Paraguai, BAP, corresponde a uma bacia hidrográfica transfronteiriça. Vários países, tá? Compartilhada, Brasil e Paraguai, estados brasileiros, vários estados, abrangendo também a região do Pantanal, que é única no mundo. Assim, é fundamental que tanto organismos do Brasil quanto da Bolívia, do Paraguai, compartilhem responsabilidades pela gestão dos recursos naturais da bacia do Alto Paraná, em especial o que? Claro que seus recursos hídricos, quando você cuida de um, você cuida do outro, no caso a biodiversidade. Aí continua. Programação de estatística para gerenciamento integrado. PAI 2004. Considerando o texto acima, considerando o texto que foi dito para você lá, julgue os itens subsequentes a respeito desta bacia do Alto Paraguai. O projeto para a proteção ambiental e desenvolvimento sustentável do sistema aquífero Guarani, porque essa bacia passa pelo sistema Guarani, contempla a bacia do Alto Paraguai, a partir da região onde afloram os sedimentos do aquífero Guarani a leste. Olha, aqui você tinha que ter noção dos pontos cardeais. E daí? Isso está certo ou está errado? É aquela resposta que você tem que ir rápido para ela. Você não pode demorar, até para que depois nas outras você possa gastar mais tempo. Volta lá para eu marcar aqui. Isso está certo, tá? É verdade tudo isso. Opa, vamos apagar aqui. Apagar até para que depois você queira olhar esse texto com atenção, congela a imagem aí e olha com atenção. O projeto para a proteção ambiental. Isso aí caberia também para o Alto Amazonas, para as nascentes dos principais rios da Amazonas. A coisa se estende para todos os lados. Dá para sacar que o Brasil tem uma quantidade enorme de água. Temos água sobrando. Mas por que falta água? Porque usamos mal. Está aí o título do nosso encontro de hoje. Precisamos urgentemente parar de impermeabilizar o solo. Choveu em São Paulo nos últimos anos mais do que choveu em Israel. Mas por que falta água ali? Mau uso. O Brasil e São Paulo usa mal a sua água. Curitiba usa mal a sua água. Sujamos este bem tão precioso e a natureza cobrará muito caro de nós esta atitude impensada buscando o lucro de alguns. Pense nisso, é um ato de cidadania sim e com certeza será cobrado ao longo dos concursos que vamos ter em 2015, 2016 e em diante. Este é um tema relevante. Rapaziada, pessoal, garotas, moços, moças, fechamos então aqui mais uma Prova Atualidades. Grande abraço, até a próxima.